Boa noite. É uma bênção estarmos reunidos no meio da semana para orar ao Senhor, adorá-lo, entoar cânticos ao nome do Senhor nosso Deus e meditar na sua palavra. Hoje, continuamos a meditar sobre a vontade de Deus. E é um assunto um tanto diferente, na verdade não é diferente, é muito comum, né? Mas é um tanto polêmico, porque no meio evangélico em que vivemos, as pessoas, os crentes, buscam a vontade de Deus de formas inusitadas. E não é assim, né? Damos o exemplo de Gideão na semana passada. Vimos que na Bíblia Deus mostra sua vontade por visões, por sonhos. Só que entendemos que hoje, na igreja moderna em que vivemos, na verdade, muitos desses dons cessaram, e essa forma de Deus se revelar cessou. Hoje a gente não vai tratar disso, mas vai tratar de como entender a vontade de Deus e como Deus quer que nós compreendamos a sua vontade. Muita gente confunde a vontade de Deus com experiências e sentimentos ou emoções. Tenho paz no meu coração. Isso é a vontade de Deus. Né? Vou vender minha casa, eu sinto paz. Será? Jesus, quando estava no Getsêmani, ali chorando e orando para realizar a vontade de Deus, imagino que Jesus estava transpirando ali gotas de sangue, né? A angústia, muita angústia para realizar a vontade de Deus. Então, nem sempre a vontade de Deus é algo tão... tem essa paz interior, entendem? Às vezes a vontade de Deus vem no conflito interior, né? E esperar, tudo está tranquilo, tudo assim, tudo harmônico, essa paz, essa alegria, é vontade de Deus. Não necessariamente. Quantos servos de Deus na Bíblia, para realizar a vontade do Senhor, passaram por dificuldades? Não estou dizendo que a vontade de Deus é sempre difícil, mas estou querendo dizer que esse não é um critério para saber a vontade de Deus, certo? Se está tudo na paz, está tudo no conflito, se eu estou com as emoções boas ou emoções negativas, o nosso coração é muito enganoso. Então, a vontade de Deus não é por aí. Então, entender a vontade de Deus tem muito a ver com o entendimento da Bíblia Sagrada. Uma boa leitura da Bíblia. Deus não esconde a vontade dele de nós. Às vezes a gente fica pensando, vou buscar a vontade de Deus, uma vontade secreta, vontade misteriosa. Senhor, revela a tua vontade, se eu vou realizar tal negócio ou não, se eu vou me mudar dessa cidade ou não, se eu me mostro a tua vontade, como se fosse uma experiência, né, mística. E não é assim que Deus faz. O que Deus revelou está aqui para nós. Esse livro que nós temos, que é a revelação de Deus, tem tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. A Bíblia tem que ser lida como um manual de vida. Estou com esse problema. Quais textos bíblicos tratam desse problema? Eu vou lá e observo. Estou com um determinado pecado, onde na Bíblia eu leio sobre esse pecado, o que é que Deus fez contra pessoas que têm esse pecado, como as pessoas da Bíblia fugiram desse pecado, vou lá para entender isso e aplicar na minha vida. É assim que a gente lê a Bíblia. Alguns teólogos estudiosos confundem obedecer os mandamentos de Deus com descobrir os planos de Deus. Eu vou descobrir os planos de Deus. E confundem isso com obedecer a Deus. E chamam os dois de vontade de Deus. E causam grande confusão. Então temos até que ter cuidado com livros que nós vamos ler de autores cristãos, até bons, mas que muitas vezes podem trazer uma concepção errada da vontade de Deus. E isso acontece muito, principalmente autores carismáticos do meio pentecostal. E temos que compreender que a vontade de Deus é obedecer ao Senhor. Sim, quando é que eu faço a vontade de Deus? É quando eu obedeço a Deus. Nas questões específicas da minha vida, Deus revelou? Não. Deus não revelou. Questões específicas da minha vida, Deus não me revelou. O que Deus revelou está aqui. Eu tenho o plano.
eu vou orando e vou seguindo o plano. E o que é que Deus faz? Obviamente, no nosso mundo, não existe acaso, não existe a coincidência, né? Os crentes até inventam aquele negócio, né? Cristocidência, essas coisas, né? O jargão evangélico. Não existe coincidência. Tudo que vai acontecer tem que acontecer. Acabou-se. Quando eu era um jovem, um pastor mais jovem ainda, e eu estava lá na minha pequena igreja, lá no interior, e eu vi aquele grupo, o culto de oração era difícil, Daniela lembra, porque eu tinha que cantar e tinha que pregar. Então eu vi que o negócio era difícil. E lá no culto de oração, às vezes, iam pouquíssimos irmãos, a igreja era pequena, né? E às vezes a gente voltava para casa triste, né? Pastor, né? Novo e tal. Triste, porque vieram poucos irmãos, aí brigava com os irmãos que não vinham para o culto e tal, e tal, e tal. Só que à medida que a gente vai lendo mais a Bíblia, vai percebendo o quê? Naquele dia foram os crentes que Deus queria que fosse. Acabou. Não depende de mim, nem depende de você. Veio hoje quem era para vir hoje. Virá domingo quem é para vir domingo. E tudo está determinado segundo a vontade do Senhor. Mas nós não sabemos, é verdade. Então, já que não sabemos, o que é que devemos fazer? Obedecer a palavra do Senhor. É a mesma coisa do plano de Deus para a salvação. Tem aqueles que foram escolhidos por Deus, eleitos, a vontade de Deus. Eu sei quem são os eleitos? Se eu soubesse, eu mandava o evangelho só para eles. A cartinha ia na casa deles, pregava só para eles. Mas Deus não fez isso, porque Deus quer que nós preguemos para todas as nações, para testemunhar da glória de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus. E Deus vai resgatar aqueles que são dele. Segundo a conclusão de alguns, a vontade de Deus é muito difícil. É um mistério. E eu tenho que descobrir esse mistério. Como é que eu vou descobrir? Se eu orar muito, jejuar muito, ler muito a Bíblia, eu vou descobrir especificamente o que Deus quer para mim. A minha profissão, com quem eu vou casar, quantos filhos eu devo ter, eu vou conseguir descobrir. Só que não é assim. Isso é um pensamento errado. Porque Deus não revelou essas coisas. É claro que de modo excepcional, se Deus quiser mandar um anjo lhe dizer todas essas coisas, Ele pode. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas esse não é o modo que Deus age hoje. Então, temos que compreender que a vontade de Deus não é um mistério. Dá a entender, alguns autores cristãos de hoje, evangélicos, dão a entender que é como se Deus estivesse escondendo a vontade dele, eu tenho que descobri-la. E não é isso. Pelo contrário, Deus quer que nós conheçamos a sua vontade. E a vontade de Deus é objetiva. Ela não cai numa subjetividade. Essa subjetividade é tão perigosa que alguns pensam assim, não, o Espírito vai me revelar a vontade de Deus. Eu vou saber qual a vontade do Senhor. E aí acreditam que nesse mover do Espírito, eu sei qual a vontade de Deus para a minha vida. Ou porque eu tive um sonho, ou porque eu tive uma emoção, ou por alguma circunstância da vida. Mas você percebe que tudo isso é muito subjetivo? Como é que eu vou saber se isso realmente mostra a vontade de Deus para mim? Não é verdade? Eu já ouvi assim, a pessoa disse, tive um sonho, pastor. Eu digo, irmã, qual foi? Sonhei que eu tenho que me separar do meu marido. Acho que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Como assim? Né? Aí vai totalmente contra o que a Escritura diz. Não pode, não é verdade? Então, fazer a vontade de Deus não está relacionado com emoção, com sonho, com outdoor, com impressão. Não, está relacionado com uma coisa: obedecer a Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é muito mais simples do que imaginamos. É muito, muito mais simples. E nós crentes pecamos nas coisas muito mais simples. É incrível, mas é verdade. As coisas óbvias que estão na Escritura, estas que nós erramos constantemente. Lá em Efésios 5,17, achava que eu não ia ler a Bíblia, né? Hoje, Efésios 5,17 diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, qual a vontade do Senhor? É muito simples. Procure compreender. Ela está revelada. Quem é o insensato, o tolo, o louco?
é quem não procura compreender a vontade de Deus. E logo depois, Efésios 5,18, né, diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito. Esse texto não se refere só, como eu já mencionei, à proibição da embriaguez, mas se refere à proibição de Deus. Deus proíbe um estilo de vida de Baco e de Dionísio, que é o estilo de vida do alcoolismo, que é o estilo de vida de toda a bagunça, pecado, idolatria que existe ligada ao alcoolismo na antiguidade e, obviamente, hoje. Então, não siga esse estilo de vida de pecado, siga o estilo de vida do Espírito Santo, controlado pelo Espírito, que é obediente a Deus. Então, essa é a vontade de Deus. Procure compreender isso. É muito simples. Isso aqui é um exemplo, né? Mas claro que pela leitura da Escritura, nós vamos compreender qual a vontade de Deus. E aí, quando você entende a vontade de Deus, que não é difícil de entender, aí vem talvez o mais difícil: obedecer. E mais difícil ainda é quando você não quer obedecer à vontade de Deus. Por quê? Emoções, tentações, situações na vida, e você quer fazer, você tem certeza que a sua vontade, o seu plano é o melhor, mas está na Bíblia, entende? Então, é aí que a gente compreende, essa é a vontade do Senhor e eu tenho que obedecê-la. Esse versículo nos mostra que Deus quer que conheçamos a sua vontade, que a vontade de Deus é revelada. Deus é um Deus de comunicação, Deus se revelou a nós. Deus não está escondendo uma verdade misteriosa nem de mim, nem de você. A vontade dele não é uma coisa obscura, não é. Está na sua frente. Está aqui, Bíblia Sagrada. E lendo a Bíblia, eu vou entender a vontade dele? Com certeza. Com certeza você vai entender o que você tem que obedecer na sua vida e que está revelado aqui. E os detalhes, Deus vai conduzindo. Porque não existe acaso, não existe destino. Só existe Deus que controla a vida de todos os 7,5 bilhões de habitantes do planeta, inclusive dos animais e do clima e da gravidade e de tudo. Então, basta obedecer. Conhecer a vontade de Deus parte desse princípio. Ela pode ser conhecida. E ela não é conhecida de modo místico. Ela é conhecida pelo estudo da Bíblia Sagrada. E é isso que nós devemos entender. Não devemos ir atrás do que Deus não quis revelar, mas devemos conhecer o que Deus revelou a nós. Os crentes hoje, por causa de um emocionalismo, um misticismo enorme, buscam a vontade de Deus um mistério. Não é assim. A vontade de Deus é explícita. João, capítulo 15, verso 15. Já não vos chamo servos, isso aqui é Jesus falando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus falando para os apóstolos. Tudo que eu tenho ouvido do Pai, Deus Pai, Jesus tem dado a conhecer aos apóstolos. Efésios 2:20 diz que o fundamento da igreja é Cristo e os apóstolos. Então, tudo o que precisamos conhecer da vontade de Deus, Jesus deixou para nós aqui. Está nos evangelhos. Os apóstolos interpretaram, estão nas epístolas, está no livro de Atos dos Apóstolos. Então não há mistério. Então, se você quer saber a vontade de Deus, leia aplicadamente a sua Bíblia. E ainda estude, porque está ali, está na cara. É só você procurar. Cristo não nos poupou de nada que precisávamos saber. Pelo contrário, ele deixou tudo o que ele ouviu do Pai para nós e ainda mandou o Espírito Santo para nos ensinar. João 16, verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Interessante que os apóstolos não estavam preparados para ouvir determinadas mensagens de Jesus. Eles não iam suportar. Eu não entendo quais seriam essas mensagens, mas eles não iriam suportar. Às vezes é assim na vida da gente. Tem certos ensinos da palavra que nós não vamos suportar.
Às vezes até a gente lê a Bíblia várias vezes na vida, todos os crentes, todos nós que somos crentes, e tem certos ensinos que a gente só aprende 10 anos depois, mesmo lendo aquela mesma Bíblia. Eu acho que é isso, né? Tem o tempo certo de aprender certas coisas. E o Espírito Santo é que vai nos ensinando, vai nos guiando e anunciando tudo. Então veja, Jesus trouxe para nós tudo que o Pai queria que nós soubéssemos. O Espírito Santo nos lembra, nos ensina tudo que precisamos saber. Ou seja, a vontade de Deus não é um mistério, a vontade de Deus ela não é algo místico, não é algo só para os crentes espirituais, né? Na verdade, todos têm que ser espirituais. A vontade de Deus é revelada na Bíblia Sagrada e Deus quer que nós a conheçamos. Fora do que está revelado, só Deus sabe. E o que é que a gente faz? Segue em obediência ao Senhor e Deus vai conduzindo todas as coisas. Se formos obedientes, tudo vai correr bem. Salmo 32, verso 8, nós lemos: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus falando a nós, Deus vai nos instruir e debaixo das vistas de Deus, Deus vai nos aconselhar. Onde está a instrução do Senhor? Onde está o conselho de Deus? Essa palavra instrução significa Torá, é a instrução, a lei está aqui na palavra do Senhor. Deus nos ajude a não cairmos nesse subjetivismo, misticismo, de buscar uma vontade de Deus, achando que a paz no nosso coração transmite essa vontade, achando que em sonhos ou em situações da vida vamos descobrir a vontade de Deus. Não. A vontade revelada está aqui. O que passou disso, a não ser que Deus queira mandar um anjo. E cuidado, para não ser um anjo caído, né? Trazendo uma mensagem errada. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, queremos realizar a Tua vontade. E temos lido na Tua Bíblia, e vamos continuar observando a Tua palavra e vendo que o Senhor quer que conheçamos a Tua vontade. E que a vontade do Senhor ela é tão simples, está revelada, basta obedecermos. Capacita-nos, ó Pai, a obedecermos os ensinos simples da Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado e todos nós certamente abençoados. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe a todos e vamos para os nossos grupos de oração.